Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Presença Online. E hoje estamos aqui com uma presença ilustre do nosso professor de História, Fábio Borges. Que, para quem não sabe, foi o grande vencedor do prêmio Professor Inovador de 2021, mediante o projeto Máscaras da História, que foi realizado pelas turmas do 7º ano. Então, o senhor poderia falar um pouquinho como é que foi isso? Foi um prêmio, primeiro, inesperado, né? Porque quando a gente desenvolve um projeto com os alunos em sala de aula, a gente literalmente não imagina que esse projeto vai ganhar um prêmio nacional, que vai parar em São Paulo, né? Vai ter toda essa divulgação. Como professor, fiquei muito feliz, muito satisfeito mesmo. Eu costumo dizer que os projetos são criados pelos professores, né? É uma ideia que nasce na cabeça de um professor, mas ganha vida com os alunos. Então, fiquei muito feliz vendo esse projeto ganhar vida e, como professor, sendo premiado pelo meu trabalho, foi uma satisfação maravilhosa. Deve ter sido um grande mérito para o senhor, até porque para um professor deve ser muito bom ser reconhecido pelo seu trabalho. Com certeza, né, gente? Então, nessa edição, a gente vai dar um destaque especial para a Proclamação da República, que ocorre no dia 15 de novembro. E para falarmos um pouco mais dessa pauta, a gente trouxe o professor de História, que vai explicar muito melhor para vocês sobre esse assunto. Mas não vai ser tipo uma aula, horas falando. Não, a gente vai fazer uma brincadeira. Brincadeira? Vocês me chamaram aqui para brincadeira? O senhor achou que ia ser como uma aula? Sim, é o que eu tô acostumado a fazer, né? Vamos dar uma diferenciada, a gente vai jogar de cartas. Cartas? Vamos lá. Não sou bom de carta não, hein? A gente vai puxar uma carta, você vai puxar uma carta, e a gente vai ler a pergunta pra você vai falar um pouquinho. Essa brincadeira então pra mim é fácil, vou gostar, hein? Que bom, então aqui ó, você vai escolher uma carta. Vamos lá, vou começar aqui com a Nicole. Passo pra você? Isso, e eu vou ler aqui a pergunta. Quais foram as motivações para a proclamação da República? Qual foi a reação das pessoas na época? A motivação, na verdade, começa 19 anos atrás, né? Final da Guerra do Paraguai, em 1870. O Brasil vence a guerra ao lado da Argentina e do Uruguai, mas sai fragilizado, né? O imperador ele vai entrar em atrito com os militares do período imperial e isso vai acabar trazendo ali uma série de consequências para o período imperial brasileiro. Na verdade, o imperador ele vai romper com vários setores que eram essenciais para a manutenção do império no Brasil. Ele consegue romper com os militares, com a Igreja Católica, enfrenta a pressão de republicanos e abolicionistas e também uma pressão internacional, já que nesse momento o Brasil era o único país da América ainda com sistema político de império. Então ele estava fora desse contexto internacional. Para as pessoas naquela época era importante, né, que o Brasil caminhasse para frente, se modernizasse e a República era vista como um passo para esse momento. E a reação das pessoas? As pessoas no final do século XIX estavam ansiosas, né, para que o Brasil deixasse de ser império, se transformasse numa república, porque elas viam ali a possibilidade de uma modernização para todo o país e que ia trazer para essas pessoas um maior desenvolvimento social e econômico para o período. Sim, faz muito sentido. Então, outra carta. Deixa eu ir pro lado de cá. Vamos lá. Uma fácil, hein, Ana Clara? O que foi em si a proclamação da República e o que mudou no Brasil na transição de monarquia para a República? Bom, como o próprio nome diz, a proclamação da República é um momento da história, em 1889, onde o Brasil ele muda completamente o sistema político, né? Então, ele agora passa a ser uma república democrática, com muitas aspas, né? Porque a democracia não era para todos, mas deixa de ter aquele sistema que era estabelecido desde a chegada dos portugueses aqui, em ter um rei, em ter um imperador, em ter uma figura absolutista no poder. A próxima pergunta? O que mudou na transição de monarquia para a República? Então, basicamente, o Brasil deixa de ter um imperador, um rei, essa figura absolutista que ainda remonta até o século XV, XVI, XVII europeu, e passa agora a ser uma nação moderna, uma nação que tem um sistema republicano, ainda que uma república muito contestada do ponto de vista democrático, como eu falei anteriormente. O Brasil estava caminhando para um desenvolvimento, né, que era o que já acontecia em todo o continente americano. O Brasil vai ser o último país da América a deixar de ser império, abandonar, né, esse sistema de governo arcaico que já não era aplicado em quase lugar nenhum do mundo e se transformar numa república. Entendi. Próximo. Vamos lá. Vamos ver. Quais foram os pontos positivos da proclamação?
Eu acho que o ponto positivo é exatamente esse desenvolvimento moderno que a nação brasileira vai passar a experimentar a partir daqui, né? Então era um caminho muito longo ainda a ser percorrido, mas agora, enquanto república, aquelas amarras coloniais e absolutistas estavam definitivamente rompidas. Então agora se pensava em uma democracia, as pessoas tendo acesso a escolher o seu líder político, por mais que uma democracia ainda controlada, que vai ser marcada pela política do café com leite, que vai ser inserida logo na sequência da proclamação, poucas pessoas, né, tinham acesso à democracia, mas é o início de uma democracia. Então é o início de uma caminhada para uma libertação mesmo política, social e econômica que vai trazer o nosso país até os dias de hoje. Sim, estamos acabando. É a última. Vamos lá. Qual a diferença entre imperador e um presidente de um país? Depois de instalada a república, o que aconteceu com a família real? Vamos lá, 2 perguntas boas. Bom, basicamente o imperador ele tem um poder centralizado em suas mãos, né? Um regime absolutista em sua maioria, era o tipo de governo ainda exercido por Dom Pedro II ali durante o segundo reinado. Então é um personagem histórico que não houve muitos outros poderes, né? Ele centraliza todas as decisões que serão tomadas no país em suas mãos. Um presidente eleito, mesmo que por uma parcela pequena da sociedade, já é um personagem histórico que tem como característica aquela visão de tentar governar e trabalhar para todas as pessoas de um país. Então é um passo, é um avanço. Por mais que a proclamação da República do Brasil tenha sido tardia, se comparada a outros países do nosso continente, até do mundo, e por mais que a democracia demore muito a ser estabelecida aqui de maneira concreta, como eu falei anteriormente, é um avanço, é uma mudança e é positiva. Depois de instalada a República, o que aconteceu com a família real? Então, Dom Pedro II, né, contam as lendas, que lá no Museu Imperial de Petrópolis, ele recebeu um comunicado dizendo que a República havia sido proclamada, que o Império não existia mais e que ele e a família real tinha 24 horas para poder deixar o Brasil. E aí, né, segundo contam as lendas históricas, Dom Pedro II, ao ler aquela mensagem, disse: na verdade, eu esperava que essa mensagem chegasse antes. Ela demorou tempo demais. Isso mostra que, na verdade, o governo dele e o Império Brasileiro já estava extremamente desgastado, já vivia ali uma situação de muito caos. E a proclamação da República, um golpe que quebrou e mudou o sistema brasileiro, já era algo esperado pelo imperador. E aí eles tiveram 24 horas para deixar o Brasil, voltaram para Portugal. Muitos anos depois, já no governo Vargas, os restos mortais de Dom Pedro II, Teresa Cristina, Princesa Isabel e Conde Du foram autorizados a retornar ao território brasileiro, porque eles foram exilados, foram expulsos, não foram só convidados a se retirar porque o Império acabou. Então eles foram literalmente expulsos daqui. E hoje os restos mortais estão na Catedral São Pedro de Alcântara, né, que a gente visitou no 8º ano, não visitou, Aninha? Sim. Na nossa visita histórica, né, nossa ida pedagógica a Petrópolis, os restos mortais estão ali para poder serem apreciados pela população brasileira naquela cidade, que é uma cidade imperial, e que, na verdade, é uma homenagem a esses personagens históricos que, contraditórios ou não, foram importantes e fazem parte da história do Brasil. Sim, exatamente. Mais uma vez, muito obrigada ao nosso professor de História, Fábio Borges. E foi isso, galera. Muito obrigada a você também que ficou até agora aqui com a gente. Fiquem ligadinhos aí, porque vão sair muitas mais edições aqui. Deixem o like, não esqueça, compartilha com geral, ativa o sininho e não perca nada que vem por aí. Exatamente, já. Fica ligado que tá vindo coisa nova por aí. Eita! Eu não perco uma edição desse jornal, hein? Não perco. Que bom, que bom. Tchau, gente. Tchau, gente.